dificuldade de entrar no mercado audiovisual? Você sente que você não vai conseguir se tornar um roteirista? Você entende que você não sabe nada de mercado audiovisual e não sabe nem por onde começar? Foi pensando em tudo isso que eu fiz o curso da ideia à venda. Ele é um curso que vai desde a sua ideia, desde a concepção da sua ideia, até você realizar a venda do seu filme ou da sua série. E nesse curso da ideia à venda, eu te ensino como fazer uma sinopse, uma logline, uma bíblia de série, que é o documento que você usa para vender a sua série. Eu te ensino como funciona o mercado audiovisual, como aumentar suas chances de trabalhar no mercado, como se apresentar para as produtoras, como se comportar numa rodada de negócio, quanto ganha um roteirista, quanto cobrar pelo seu trabalho, como conseguir sua primeira oportunidade, onde conseguir sua primeira oportunidade, como procurar pela sua primeira oportunidade. Tudo isso eu te explico no curso da Ideia à Venda. Ele é um curso super completo e preparado para quem quer entender e quer aprender sobre mercado audiovisual. E durante essas datas que vão estar aparecendo aqui para vocês, este curso está com 20% de desconto. Exatamente. Então, o meu curso da Ideia à Venda, esse curso que conta tudo isso que eu acabei de falar, ele vai estar com 20% de desconto durante este período. E não apenas isso. Se você se matricular no curso da Ideia à Venda e se matricular no curso de formatação de roteiro, que é o curso que te ensina a escrever roteiro, você vai ganhar um curso de graça. Exatamente. Você vai ganhar o curso Clube de Roteiro de Graça, que é o curso que te ensina a analisar filmes. Nesse curso eu analiso 12 filmes super premiados, vou mostrando as cenas para vocês com análises e eu ensino vocês a analisar filmes também. Então aproveita essa promoção, porque depois a gente vai fazer alguns reajustes de preço nos cursos de narratologia e os cursos vão aumentar de preço. Então aproveita essa promoção, se matricula no curso da Ideia à Venda, se matricula no curso de formatação e ganha o clube de roteiro. Eu vou deixar vocês agora com uma aula na íntegra do meu curso da Ideia à Venda e nessa aula vocês vão aprender como é que funciona o mercado audiovisual de cabo a rabo, tudo que funciona e tudo que vocês precisam saber. Pessoal, aqui nessa aula do nosso curso da Ideia à Venda, a gente vai entender como é que funciona o mercado audiovisual e por que é tão importante que você compreenda a maneira de produção do mercado, né? Como é que eu posso dizer? A hierarquia de produção do mercado. Não é simplesmente você, eu vou mandar o meu projeto para o Netflix. Gente, isso não vai dar certo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Depois dessa aula, vocês vão entender por quê que vocês não devem fazer isso, tá? Então, a partir desta aula, vocês vão conseguir compreender como é que funciona o mercado audiovisual e qual que é a sua função como roteirista, como é que eu posso dizer, nessa fauna e flora do mercado, qual que é o seu papel, onde é que você se encaixa, tá? Então, antes de eu contar para vocês qual que é o progresso que o seu filme ou sua série vai fazer no mercado audiovisual, né, de sair da ideia até a venda, eu preciso que você entenda os personagens dessa história, digamos assim, tá? Então, prestem muita atenção. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que no mercado audiovisual, ou seja, você como roteirista, né, como profissional do mercado audiovisual, você também está incluso nisso, todos nós somos prestadores de serviço. O que é que isso quer dizer? Burocraticamente, contabilmente, isso quer dizer que você não é contratado por CLT, ou seja, não é carteira assinada, tá? Existem pouquíssimas vagas como roteirista, carteira assinada, estão se tornando cada vez mais escassas, porque a gente está cada vez mais se distanciando do modelo de estúdio e se aproximando do modelo norte-americano de produção, que é por prestação de serviço, né? Os Estados Unidos fazia isso até os anos 50, 60, né? Que era conhecido como Studio System. O que foi o Studio System? Né? O Studio System, ele foi um período ali que durou final dos anos 30, né, 40 principalmente, 40, iníciozinho dos 50, ele foi o auge do Studio System, e durou, assim, foi até os anos 60, assim, mas nos anos 50 ele já foi decaindo, né, que foi quando o cinema moderno europeu começou a ascender, começou a ser desenvolvido na Europa, justamente para se contrapor a isso. Então, o que aconteceu? Nesse período de Studio System, o que você tinha?
Todo mundo era contratado daquele estúdio. O que isso quer dizer? Ser contratado de um determinado estúdio. Quer dizer que você recebia um salário mensal, independentemente de você estar trabalhando ou não. Vocês entendem isso? Então você recebia. Só que o que acontecia? Vários roteiristas ficavam meses, recebiam dinheiro, recebia, mas não fazia nada, não produzia nada. E, bom, se eu tenho uma pessoa que eu, assim, pensando como empresária, como dono de um estúdio, se eu tenho uma pessoa que me custa tanto por mês e ela não está produzindo nada, eu não tenho como pagar uma remuneração muito boa para ela, porque ela não está produzindo nada, não está fazendo nada, né? E às vezes não era que o roteirista não fazia nada porque era mal intencionado, tipo, não vou. Não, é porque assim, tinham outras produções, outros roteiristas e outras pessoas, assim, mas você tinha uma galera que era contratada. E era assim com todo mundo, gente, até elenco. Ator, era assim, diretor, era assim, era o diretor daquele determinado estúdio. O Orson Welles, ele era diretor de um determinado estúdio. Inclusive, no filme que saiu recente, né, contando a história do Cidadão Kane, do roteirista, né, do Cidadão Kane, inclusive, é muito curiosa essa história, assim, porque isso descobriu-se décadas depois, né? Vários brilhantismos de Cidadão Kane estavam no roteiro. Então, várias coisas foram atribuídas ao Orson Welles, na realidade, eram do roteirista. Ele tinha criado, isso foi descoberto. Não tem muito tempo, não, que isso foi descoberto, tem umas 2 décadas que isso foi descoberto. Mas, enfim, isso mostra até que ele mudou de estúdio e justamente por essa mudança de estúdio foi que ele conseguiu fazer Cidadão Kane. Eu não vou lembrar qual era o nome do estúdio agora de cabeça. Alguns permanecem até hoje. Fox sempre foi um estúdio naquela época, né? Disney também sempre foi um estúdio desde aquela época, né? Então a gente tem Warner também já existia, então a gente tinha vários desde aquela época, tá? E o que aconteceu? Perceberam que esse modelo era insustentável. Primeiro, os artistas ficavam frustrados, porque assim, poxa, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, eu só faço a mesma coisa porque eu trabalho para o mesmo local. E para o estúdio isso era ruim, porque ele tinha um monte de gente que ele sustentava que não produzia um monte de coisa. Isso era ruim para o mercado também, por quê? E foi nisso que o cinema moderno europeu contribuiu também. Em que sentido o cinema moderno europeu? Vou até, já que eu estou contando a história, deixa eu até aumentar aqui minha tela para vocês. E nesse sentido que o cinema moderno europeu, como é que ele contribuiu? O Studio System, pessoal, durante esse período, pensa, você tinha um monte de gente que era contratado, montador, diretor, produtor, roteirista, todo mundo era contratado fixo, tá? Todo mundo era contratado fixo. Para você tentar pagar essa galera, o que você fazia? Você fazia um monte de filme. Gente, nos anos 40, chegaram ao seu recorde de fazer um longa-metragem em 10 dias. Porque o que você fazia? Você simplesmente, basicamente, trocava os personagens. Era o mesmo plot, o mesmo enredo, o mesmo tudo. Era assim, ou era romance, ou era aventura, ou era vingança. Mesma coisa. Você só fazia trocar. Inclusive, cenários eram os mesmos. Inclusive, cenários eram os mesmos. Então, produziu-se muito. E virou toque de caixa. Virou Fordismo, assim, né? Não, beleza, só bota ela nessa cena, o diálogo é meio parecido, né? Manda umas palavras aqui e tal, piriri. Os artistas começaram a ficar muito frustrados porque perceberam que era a mesma coisa o tempo todo. Os estúdios não estavam pagando porque o público começou a manjar que era a mesma coisa o tempo todo. E começou a chegar um monte de coisa da Europa diferente. Um monte de filme diferente, sabe? Com um plot diferente, com um enredo diferente. Depois veio a Segunda Guerra, né? Porque durante a Segunda Guerra muitos diretores judeus foram para os Estados Unidos. Com essa escola europeia, foram para os Estados Unidos e aplicaram isso lá. E começaram a perceber que não dava certo, que era insustentável o modelo de estúdio para o mercado continuar crescendo. A maneira como ele estava crescendo, de procurar narrativas diferentes. Porque se a gente precisa se dedicar bem a uma narrativa, a uma história, cara, não dá pra gente criar um roteiro por mês. E era assim que era naquela época, para os atuantes. Porque, não, tinha os caras contratados para fazer nada. Mas para os atuantes,
Nossa, era absurdo, assim. Era loucura. Como é que você vai desenvolver um negócio com calma, com tranquilidade, se você tem que todo mês apresentar um roteiro novo? É difícil, né? É bem difícil. Então, por isso, desde aquela época, a gente tem prestadores de serviço. Por que aqui no Brasil, agora que a gente está se habituando mais a isso? Porque a gente vivia, até uns 10 anos atrás, com boa parte das produções audiovisuais sendo apenas de estúdio. Então você tinha, eu lembro que em 2016, pra vocês terem ideia, gente, a Globo demitiu 2/3 dos seus roteiristas. Por quê? Porque era um bando de gente. O que acontecia? Quando você não estava trabalhando, você recebia ou era 40% ou era 60% do salário. Eu acho que era 40%. Você ia receber 40% do salário. 40% de 18 mil reais, de 20 mil reais, de 22 mil reais é muito bom. Para o nosso país, 2015, 2016, meu Deus, é sensacional, sabe? E quando você trabalhava, você ainda recebia esse valor cheio. Então era muito bom. Era muito bom, tá? Só que começou a ficar insustentável, né? E aqui a gente está sendo pressionado, não porque, putz, narrativas diferentes, né? As pessoas estão crescendo. Isso começou a acontecer do finalzinho de 2010 para cá, quando a gente começou a ter algumas mudanças de legislação também, que incentivavam produções independentes também. Uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Felizmente, essa mudança fez com que o nosso audiovisual se desenvolvesse muito. E foi por causa disso que os streamings procuraram a gente também. Porque a gente, de 2010 para 2020, começou a ter muito desenvolvimento. A gente teve uma década de muito desenvolvimento no mercado. Para a TV paga. E posteriormente para streaming também. Né? Mais ou menos ali em 2017, 2018. Tá? Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que o fato de nós sermos prestadores de serviços e de nós não recebermos um salário fixo não é uma coisa ruim. Não quer dizer que, ai meu Deus, porque pejotização, não é isso. Sim, nós temos que ter CNPJ. Tem uma aula aqui para vocês em que eu explico qual tipo de CNPJ que a gente tem que ter, né? Se a gente tem que começar a comer, depois vai para CNPJ. Então, tudo isso eu explico para vocês. A gente tem aula sobre isso aqui nesse curso. Mas vocês precisam compreender o quanto que é essencial para a manutenção do nosso mercado, da nossa carreira, que funcione desta forma. Porque se a gente recebe muito mais por trabalho que a gente faz, e a gente tem a possibilidade de ter mais tempo de desenvolvimento, principalmente agora com os streamings, gente, vocês não têm ideia do quanto que os streamings são ótimos para a nossa carreira de roteirista. Isso é muito bom para a nossa carreira, porque nós somos muito mais valorizados no ambiente das séries, e hoje faz-se muito mais séries do que filmes, né? E também a gente tem maior liberdade. Então, assim, eu, por exemplo, hoje trabalho na Disney, pode ser que daqui 2 meses eu esteja trabalhando na Netflix. E ano que vem eu esteja trabalhando para a HBO, então eu consigo experimentar. Se eu fosse uma funcionária fixa de um local, eu não teria isso, tá? Então entendam que todo mundo é prestador de serviço, tá? Nós não somos pessoas contratadas fixas de um lugar. Então, por exemplo, se você escutar alguém falando, eu sou roteirista da Netflix, não é que a pessoa é fixa da Netflix, tá bom, gente? É que ela simplesmente está trabalhando no projeto de filme ou série que é para esta plataforma, que é para a Netflix. Não quer dizer que ela é assim, ela bate ponto lá no Netflix de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde. Não é isso, tá? Não é isso, isso não existe na nossa carreira, tá bom? Inclusive, essa é uma das vantagens da nossa carreira, a gente tem muita liberdade de tempo, mas justamente por causa disso a gente não segue horário fixo. Bom, pessoal, então só estou dando essa explicação para vocês primeiro, para vocês entenderem, para vocês compreenderem, tá bom? E aí a gente vai prosseguindo aqui, tá? Então, prestem atenção. No mercado audiovisual, as pessoas são prestadoras de serviço. O que faz um roteirista, né? Para quem não sabe, o que faz qualquer função de um roteirista? É a pessoa que tem a ideia, cria o roteiro e cria a narrativa também. Ela é responsável pelo desenvolvimento da narrativa e de todas as versões, ou seja, tratamentos de um roteiro. Nós, pessoal, como roteiristas, nós somos criadores e guardiões da narrativa. Acima do nosso ego, acima do nosso sonho, acima do nosso salário, acima de tudo isso,
deve entrar a narrativa. Por que eu falo isso para vocês? Porque o que é mais comum de acontecer no nosso mercado, e isso está cada vez mais tendo menos chance, gente. O que é muito comum no nosso mercado é o quê? Deixar o ego vir acima. Então, por exemplo, o diretor vem com uma ideia que é melhor que a sua, que é roteirista, a pessoa fica toda na defensiva. Não funciona por conta de X, Y, Z. O assistente do assistente deu uma ideia melhor do que a sua para a narrativa. Gente, isso é o fim do mundo? Não. Isso significa que você é um roteirista bosta? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, como vocês vão entender, a sua habilidade como roteirista não está em dar ideia boa, gente. Pelo amor de Deus, isso é o que eu mais falo nas minhas aulas, nos meus cursos. A sua habilidade como roteirista não mora no fato de você ter ideia boa. Não é aí que mora. Mora onde? Mora na sua habilidade como contador de histórias. Na sua habilidade de construir uma narrativa. Na sua habilidade como dramaturgo. Que dá ideia boa, todo mundo dá. Todo mundo dá. Criatividade, um monte de gente tem. Mas não é isso que te faz um bom roteirista. Tá de Isso é assim, 10% do seu trabalho como roteirista. Se você escreve mal, esquece, você não vai virar roteirista. Se você não sabe, pô, o diretor da ideia boa, não encaixa aqui. De quem é a função de encaixar essa ideia boa na narrativa? De uma maneira que fique funcional, orgânica, com unidade, com harmonia. É você. A responsabilidade é sua. Tá? Então, entendam isso. Tá bom? Bom, então, isso é o que faz um roteirista, tá? Tratamento, gente, é como a gente chama a versão de cada roteiro. Então, cada vez que se altera o roteiro é chamado de tratamento. Atenção, gente, eu vou até aumentar minha imagem aqui para falar isso aqui para vocês, isso aqui é um assunto muito sério. Não façam isso, gente, isso é coisa de amador, pelo amor de Deus. Gente, os tratamentos, eles só passam a contar depois que tem green light. Eu vou já explicar o que é green light. Mas, se você tá sozinho escrevendo seu roteiro, você fez uma primeira versão, fez uma segunda, é tudo primeiro tratamento, criatura. Os tratamentos, eles só contam a partir do momento em que você tem desenvolvimento disparado. Ou seja, que a sua série foi vendida, que seu filme foi vendido. Só aí que você vai ter tratamento. Só aí que você vai ter tratamento. Bom? Porque antes disso, não é você sozinho, você e Deus, não tem nenhum tratamento. Não tem nenhum, entendeu? É tudo primeiro tratamento. Tudo. Não importa quantas vezes você altere, quantas vezes você troque, é sempre primeiro tratamento. Sempre. Bom? Não façam isso, eu já cometi esse erro, fiz só passar vergonha. Tá? Então, já tô contando pra vocês não fazerem isso, que isso é assim. A pessoa que vai pagar pela gente, puta, é amador, hein? Esse aqui é amador. Esse aqui não sabe nem por que tá de cueca. Sabe? Então, não façam isso. Então, vamos continuar aqui. Produtor audiovisual. Quem recebe dinheiro para contratar todos os profissionais responsáveis por realizar o filme ou série, acarretando com todas as responsabilidades legais e financeiras pelo projeto. Financeiras parcialmente, porque a plataforma também acarreta com isso. O que eu quero dizer? Deixa eu continuar para o próximo aqui, para vocês entenderem. Distribuidora, canal, plataforma de streaming. Aquele que paga o projeto e faz com que o filme ou série chegue até as pessoas. Distribuidoras, canais, plataformas de streaming. Netflix, Amazon, Disney, Sony, Globo, Globoplay, GNT, bom? HBO, Apple, todos eles são distribuidores. Paris Filmes, por exemplo. Todos eles são distribuidores. Por quê? Porque eles levam o produto final até as pessoas. Entenderam? Eles pegam o que a produtora fez e entregam para as pessoas. A produtora é quem recebe o dinheiro da plataforma. Então, a plataforma contrata a produtora. Eu vou já mostrar no próximo slide, vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, a Netflix, ela não te contrata direto. Você nunca vai ser contratado direto na plataforma de streaming. Nunca, isso não existe. A Netflix só tem um contrato. E com quem é esse contrato? Com a produtora. Produtora, aqui, ó, um contato gigantesco, sabe? Todo cheio de cláusulas, um contrato super extenso. O que acontece?
Netflix vai contratar uma produtora, por exemplo, Conspiração, que é uma produtora grande aqui do Brasil. Em anexo a essa aula, a gente tem uma lista de produtoras e distribuidoras, tá bom? Para vocês aqui em anexo a essa aula, tá? E aí, o que a gente tem? Netflix contrata a Conspiração como produtora. Então, ela vai falar assim, ó, Conspiração tá aqui, ó, 20 milhões para você fazer essa série. Conspiração, beleza. Obrigada, Netflix, deixa eu pegar aqui essa grana. Conspiração pega essa grana. O que ela vai fazer? Torrar essa grana? Claro que não. O que ela vai fazer? Ela vai contratar diretor, roteiristas, no plural, elenco. Ela vai contratar o diretor de arte, figurinista. Ela vai contratar o diretor de fotografia e toda a equipe. Ela vai contratar todos os assistentes de direção que forem necessários. Ela vai contratar os montadores, vai contratar produtores específicos para aquele projeto. Tá? Então, tudo isso, quem vai fazer é a produtora. Quem vai montar um cronograma, tipo, olha, a gente vai começar a desenvolver aqui e até lá e tá, papipi, é a produtora, tá? Então, quem faz tudo isso é a produtora audiovisual. Você, como roteirista, nunca é contratado da Netflix. Você é contratado da produtora que a Netflix contratou. Vocês entenderam? Beleza. Aqui, anexo da aula, vai ter, a gente, uma lista de produtoras e de plataformas para diferenciar se terem esse exemplo, tá bom? E o que é o agente? Uma função nova que está crescendo, tem menos de 6 meses que essa função está crescendo no nosso mercado. Como eu falei para vocês, a gente está se profissionalizando muito, né? E, assim, países que são mais profissionais no mercado audiovisual hoje, né? A gente tem os Estados Unidos, extremamente profissional, a gente conhece. A gente tem a Inglaterra também. A Inglaterra é uma excelente produtora de filmes e séries. Assim que eu falo de uma maneira grande escala, né? A Coreia do Sul é absurda, mas é assim, absurda no nível assim, estratosférico, né? E tem um outro mercado que também é um dos maiores do mundo, mas a gente não tem tanto conhecimento assim, que é o da Nigéria, tá? Então a Nigéria é uma grande produtora de filmes e séries, se eu não me engano. A Nigéria é o terceiro maior país que produz filmes e séries. E a gente nunca pode esquecer da Índia também, com Bollywood, tá? Que é um dos maiores mercados audiovisuais do mundo. Quais são os maiores mercados audiovisuais do mundo? A gente tem, em primeiro lugar, a Índia, tá? É o país que mais produz filmes no ano, é a Índia. Em segundo lugar, a gente tem os Estados Unidos. Em terceiro lugar, a gente tem a Nigéria. Talvez, porque a gente não sabe, né? Porque como lá é uma ditadura, a gente não sabe direito o que acontece. Mas a China também produz muito filme e muita série. Mas como a gente não sabe, né, se esses dados são reais, porque a gente não tem acesso aos dados de dentro da China, né, porque eles vivem sob um regime político fechado, então a gente não sabe. Estima-se que a China, em alguns anos, tenha sido a maior produtora de filmes, inclusive, do ano. Né? Mas a gente não tem acesso a esses números, né? A gente não sabe se esses números estão corretos ou não, a gente não tem como averiguar isso, tá? Só confiando no que a China oferece, tá? Nos dados que a China oferece, por isso que a gente acaba não contabilizando muito, tá bom? Mas então esses mercados são muito grandes. E como eu falei para você, a gente está se profissionalizando. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está cada vez mais se aproximando dessas potências cinematográficas, tá? Inclusive muito da Coreia do Sul. Nosso modelo provavelmente vai se tornar muito parecido com o modelo da Coreia do Sul, tá? Porque em questões de política, economia, a gente é mais parecido com a Coreia do Sul. A gente só está meio longe de educação, infelizmente, que eles estão bem mais na frente que nós. Mas beleza. Então a gente tem aqui agente, tá? O que faz o agente? É aquele que ajuda o roteirista a negociar um trabalho, a venda do seu projeto, ou consegue oportunidades e pode gerenciar a sua carreira. Então o agente, pessoal, ele funciona como uma ponte, tá? Do roteirista para essas várias outras pessoas, para uma produtora, para uma plataforma de streaming, tá? Só que vocês vão entender, porque eu vou já explicar para vocês no próximo slide, que o roteirista nunca deve ir direto numa distribuidora, canal, plataforma de streaming, jamais. O roteirista deve ir sempre direto na produtora, sempre. Porque quem contrata ele? É a produtora. Quem contrata o roteirista não é a Netflix. Por isso que você mandar e-mail para a Netflix é completamente inútil. Completamente inútil. Gente, rodada de negócio a Netflix nem recebe, gente. Nem recebe. Nem recebe.
tá? No próximo slide eu vou explicar para vocês as maneiras de entrar no mercado audiovisual, tá bom? Então, a gente tem aqui o agente, tá? Que é aquele que ajuda, por exemplo, você tem uma ideia de filme ou série? O agente ajuda a tentar vender isso para você. Mas eu sei que aqui no Brasil os agentes têm ajudado muito a conseguir oportunidades de trabalho. Não necessariamente vender o seu projeto, mas a conseguir oportunidade para você trabalhar como roteirista no mercado. Bom, vamos aqui. Eu tenho algumas observações para fazer sobre a gente, mas eu vou deixar isso, a gente tem aula específica disso, tá bom? Deixar isso para depois. Vamos entender aqui como que funciona o mercado, tá? Vou até tomar uma água aqui para esse próximo sessão. Bom, existem duas formas de você, com o seu projeto, sair em uma direção. Existe a forma que dá mais certo e existe a forma que tem menos chance de dar certo. Essa daqui, a da esquerda, é a que mais tem chance de dar certo. Por quê? Quem é que contrata o roteirista? Produtora. Gente, nunca esqueço dessa história. Uma vez num grupo de roteiristas, a gente também tem aula sobre isso, tá, gente? Que eu vou ensinar vocês alguns grupos de roteirista para vocês entrarem, participarem, né, interagirem com a galera. Um cara chegou assim puto porque ele tinha mandado um roteiro do Homem de Ferro 4 para Marvel. E a Marvel respondeu com e-mail padrão, respondido por um robô, que diz assim: olá, fulano, não abrimos o seu projeto e não abriremos por questões legais. Abraços. O cara ficou puto, fez um escarcel, dizendo que nem leram o roteiro, que poderiam dar uma chance, que não sei o que, não sei o que. Gente, assim, por favor, não façam isso nunca mais. Não façam isso. Aluno meu não faz isso, pelo amor de Deus. É uma vergonha. Mas é uma vergonha que você passa. Tremenda. Tremenda. Assim. Não façam isso, tá? Por quê, gente? Porque o canal, a plataforma de streaming, eles nem recebem roteirista. Eles nem conversam com o roteirista. Ué, Bé, mas e o Rafael Montes? E o Dracon, a Carolina Munhoz? E eles? O que eles fazem? Eles não são apenas roteiristas. Eles são executivos. Eles viraram outra coisa. É um outro momento da carreira. Mais à frente. Então, eles são geralmente roteiristas de um projeto só, quando são, e eles supervisionam o desenvolvimento de narrativas. É isso que eles fazem, tá? É isso que eles fazem. Agora, ser roteirista mesmo, você não vai entrar em contato com plataforma de streaming e canal, gente. Não. Isso não é seu trabalho. As pouquíssimas vezes que um canal, uma plataforma de streaming recebe um roteirista, é para fazer o quê? Para falar assim: muito legal o seu projeto, agora procura uma produtora. Por isso que eu nem botei aqui o caso do roteirista ir direto para a plataforma. Porque o que acontece? Vamos supor que aqui. Você foi direto para a plataforma de streaming. O que ele vai falar? Vai para a produtora. Porque quem vende o seu projeto é a produtora. Quem é que vai receber o dinheiro na plataforma de streaming? É a produtora. Não é você. Porque o que acontece? Ou a plataforma de streaming, quando ela recebe uma ideia, ela não quer só a ideia. Ela quer assim, beleza, em quanto tempo fica pronto? Você não sabe fazer isso, porque você é roteirista, você não é produtor executivo. Beleza, vai custar tanto para fazer essa brincadeira aí. Tá, e qual que é a estimativa de retorno de audiência em cima disso? Você também não sabe fazer esses cálculos. Por isso que tem que ser uma produtora, vocês entendem? Porque o canal vai fazer várias perguntas que você não vai saber responder, que você não tem que saber responder mesmo, tá? Então, ó, roteirista e projeto. Melhor caminho, você ir atrás de uma produtora, oferecer o seu projeto. A produtora fala: roteirista, adorei o seu projeto, vamos em frente. Em outras aulas eu vou explicar para vocês sobre contrato de opção, tá? Como é que funciona isso. Tá? Então, o roteirista de projeto vai até uma produtora e a produtora, gostei do seu projeto, vou abraçar ele. Vai em vários canais e plataformas de streaming que ela acredita que combinam com o seu projeto ou que o seu projeto pode se encaixar. E aí,
ela tenta vender. Conseguiu vender, recebeu o green light, vai desenvolver. Um outro caminho, um caminho mais recente, né? E percebam como não é um atalho, tá? Você vai até o agente pode ir ou no canal da plataforma ou na produtora. Se ele for no canal da plataforma, o canal da plataforma vai mandar o agente ir na produtora, tá? E se for uma produtora, a produtora vai na plataforma, tá? Esse caminho é um pouco mais lento, mas é um caminho que pode ser um pouco mais fácil para quem tem agente. Entretanto, eu já vi para vocês, eu vou falar isso mais na aula de agente. Mas a gente não aceita roteirista iniciante, tá? Só vou falar isso agora, depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Importante lembrar e ter em mente, tá, pessoal? O seu projeto vai sempre ser alterado depois que ele receber green light. O que é green light? Em inglês, já volto, tá, gente? Em inglês, ele literalmente significa luz verde, tá? O que é luz verde? Como se fosse um semáforo, luz verde. Pode andar, pode seguir em frente. Você pode desenvolver, tá? Quais são as fases de um projeto? A gente tem o desenvolvimento, que é o desenvolvimento dos roteiros. Depois a gente tem o que é chamado de soft pré, tá? Que é uma pré-produção que começa a fazer teste em elenco, teste em atores. Depois você tem pré-produção. Soft pré também costuma fazer orçamento, tá? Depois você tem pré-produção, que é contratar elenco, contratar assistente de direção, contratar diretor de arte, contratar figurinista, começar a mandar fazer os figurinos, começar a construir os cenários que vai construir, começar a procurar as locações para alugar, tá? Você tem desenvolvimento. Atualmente, o desenvolvimento, né, que é o nosso período, né, de desenvolvimento, eu vou já falar das salas de roteiro, ele costuma demorar ali de 6 a 1 ano e meio, 2 anos, dependendo se é filme, se é série, e dependendo da extensão do bagulho e de quantos problemas vai ter o desenvolvimento no meio do caminho. Mas, então você tem essa fase, tá? Você tem desenvolvimento, que é o que tem a ver com a gente, tá? A gente costuma ir até a soft pré, porque a gente faz alterações para pré-produção. Alguns casos, geralmente, com um roteirista, ou fica só o criador fazendo a pré-produção, tá? Tem a produção. Não, gente, roteirista não pode escolher elenco, direção de arte, parará, pererê, 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 tá? Já vou responder porque eu sei que essa pergunta tá na sua cabeça. Não pode, tá? Você pode, assim, depois de vários anos, se você tiver uma excelente relação com o diretor, mas é assim, excelente mesmo, porque isso não é trabalho seu, isso é trabalho do diretor. Se o diretor for muito gente boa e gostar muito de você, ele pode te mostrar os testes que ele está fazendo. Mas ninguém que você escolheu, tá? Se ele for muito gente boa. De novo, se ele for muito gente boa, tá? E também se tiver uma excelente relação com a produção. Se você não tiver nenhum desses dois, esquece. E se você for iniciante, também esquece, tá? O pessoal deve estar dizendo, meu Deus, a Beta tá fazendo curso para me desestimular a ser roteirista. Não é, gente. Esse curso aqui é para você entender como é que funciona a parada. Você entender de fato como é que funciona o mercado visual, tá? Por isso que, assim, eu nem tô ligando pro tempo que essa aula tá ficando, porque você precisa entender isso daqui. Se você não entende isso daqui, acabou. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai conseguir trabalho em lugar nenhum. Você vai só dar a bola fora, tá? Vamos continuar. Desenvolvimento, soft pré, pré-produção, produção, que são as gravações, pós-produção. Pós-produção, o que é? Montagem, mixagem de som, correção de cor, efeitos especiais, tudo isso. E tem um períodozinho que é depois da pós-produção, que é um períodozinho que a série, o filme, passa por questões até meio burocráticas, assim, de registrar na Cine, falar que tá pronto, né? Escolher data de lançamento, marketing, né? Começa a fazer marketing ali para divulgar o filme ou a série, tá bom? Então entra nesse período aí. Tá? Então, isso é a trajetória de um filme ou uma série aqui no Brasil. O que é uma sala de roteiro, gente? Uma sala de roteiro é o período de desenvolvimento em que se dá um filme ou uma série. Antes era exclusivo das séries, mas atualmente tem se feito muita sala de roteiro para filme também. Tá? No que consiste as salas de roteiros para filme? Elas consistem em 3 roteiristas, geralmente, tá? 3 roteiristas, série, principalmente, você nunca faz sozinho, tá? Por isso que eu coloquei ali que você nunca deve escrever todos os episódios da temporada de uma série. O que você faz? Você escreve apenas o primeiro episódio da sua série para vendê-la,
tá? Você escreve apenas o primeiro episódio da sua série para vendê-la. Você nunca escreve todos os episódios da temporada da sua série, tá? Repetindo isso para ficar bem claro para todo mundo. E para as séries existe a sala de roteiro, tá bom? O que é a sala de roteiro nas séries? É um período ali, geralmente aí é de 8 meses a um ano e pouco, tá? Em que no mínimo 3, 5, geralmente no máximo 7 roteiristas vão se reunir para construir a narrativa e construir aquela série, tá bom? Depois eu vou ensinar para vocês também como é que funciona a sala de roteiro. Mas é por isso que você não deve, para tentar vender o seu projeto, você não deve, em hipótese alguma, escrever todos os episódios da sua série. Nunca, jamais, tá bom? Gente, na próxima aula eu vou ensinar vocês a como entrar no mercado audiovisual propriamente dito, tá? Quais são as oportunidades, quais são as brechas, né? O que você faz? Putz, porque assim, eu, gente, que sou de Manaus, mulher, não conhecia ninguém, não era parente de ninguém no mercado audiovisual, eu consegui, então você também consegue, tá? Então na próxima aula eu vou te explicar o que você precisa fazer para entrar no mercado.